Olá, tudo bem? Nós aqui falamos de música brasileira, especialmente a música popular brasileira. Então, se você gosta desse tema, você é meu convidado. E tem um detalhe: sempre tem gente nova, eu gosto de esclarecer logo no começo da nossa conversa. A ideia é sempre discutir as letras das canções e dentro do seu contexto histórico, que eu acho que vai enriquecer nosso conhecimento, né, sobre o artista, sobre o compositor e nos enriquece também, né, quanto cidadão, conhecer tanto a nossa música, que é maravilhosa, quanto a nossa história. Tenho quase certeza que você, por exemplo, independente da idade que tenha, já ouviu aquela música famosa do Jorge Ben, né, que hoje é o Jorge Benjor, Moro num País Tropical. A música exalta as qualidades do Brasil, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, é esse tema que nós vamos trabalhar em diversos momentos da nossa história. Vamos começar então? Eu sempre trago aqui algumas imagens para a gente começar a ilustrar a situação e para que esse conhecimento fique realmente cada vez mais consolidado para você. Veja, gente, os grupos humanos, se a gente pegar talvez aqueles mais primitivos, vamos pegar os índios brasileiros como exemplo. Eles, obviamente, não têm a concepção que nós temos de nação, não há limites, né, físicos, fronteiras, mas é de conhecimento que eles valorizam, obviamente, o seu espaço físico, né, exaltam ali as qualidades, tanto do seu povo quanto da natureza. Então, isso é, na verdade, comum, né, dos seres humanos. E quando se trata de um país, não é diferente. Então, os hinos geralmente vão exaltar as qualidades do povo ou as qualidades geográficas. E eu estou falando isso porque nós vamos hoje fazer essa incursão pelas canções que exaltavam a natureza. Então, isso é muito comum a qualquer grupo humano. Vamos botar as imagens aqui, porque elas, como eu disse, vão nos ajudando aí a construir esse conhecimento. Veja esse poema do Gonçalves Dias. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As árvores que gorjeiam aqui não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui eu queria até fazer uma ressalva, né? Minha terra tem palmeiras, poxa, por que palmeiras, né? Mas olha, gente, brincadeira à parte, os hinos, eles são feitos para exaltar, né? Seja um clube, uma escola, uma instituição. Então, se a gente pegar o futebol, por exemplo, já que eu falei aqui de brincadeira, vamos começar pelo mais importante de todos, né? Agora, quem dá bola é o Santos, ou salve o tricolor paulista, salve o Corinthians. Já que falaram aí do Palmeiras, quando surge o Alviverde imponente. Estou falando aqui do time de São Paulo, não sei em que estado você está. Cada estado vai ter, né, seus times aí principais. Em Pernambuco, Sport, Santa Cruz. No Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, Fluminense. No Sul, né, o Grêmio e Inter. Enfim, todos eles, você vai perceber a exaltação das qualidades, né, do time, enfim. Então, isso é natural, essa exaltação. Então, você percebe é um poema escrito em 1847, ou seja, a gente for pensar aí, é um pouco, né, historicamente falando, próximo da nossa independência. Inclusive, a independência, né, aconteceu em 1822, mas para muitos autores ela só se consolida em 1831, quando acontece a abdicação do Dom Pedro I. Por quê? Porque Dom Pedro I era português de nascimento. Então, nós corríamos o risco, e inclusive aconteceu, né, que morreu o rei de Portugal, e ele, no caso Dom João VI, aí ele se tornou rei de Portugal e do Brasil simultaneamente. Quer dizer, isso ficou, né, comprometeu aí, tanto é que ele teve que abdicar em favor da filha dele, e aí teve todo um desdobramento que não cabe aqui a gente analisar. Mas por que eu estou dando, pessoal, para vocês esse poema como referência, falando
desse episódio da abdicação do Dom Pedro. Porque quando nós falamos em nacionalismo, uma das músicas que, com certeza, primeiro vai exaltar, né, a gente até vai fugir aqui um pouquinho da nossa tradição, que, como eu disse no início, é analisar a música popular brasileira, para falar do hino, né, um pouquinho aqui do hino, porque não deixa de ser uma música popular, né, não no sentido que a gente utiliza aqui, mas é popular no sentido né, de que todos a conhecem, todos cantam nos eventos. Então, nós vamos começar essa análise pelo nosso hino, né? É um hino que, óbvio que a letra foi escrita depois, mas a música, né, já que a gente tem que associar a música e a canção, ela foi composta em 1831. E, posteriormente, nós vamos ver aí já na sequência, foi incluída a letra. Então, a letra vai um pouco nessa orientação que vocês acabaram de ver. Então, vamos soltar lá que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, olha, no 7 de setembro, como eu comentei com vocês, foi a nossa independência oficial. Por que eu disse no começo que é fundamental a gente analisar o contexto histórico? Porque quando nós falamos em nacionalismo, em alguns momentos, esse nacionalismo fica mais aflorado. Por isso que eu fiz questão de resgatar essa história da nossa independência, porque, afinal de contas, quando o país se tornou independente, quando, vamos dizer assim, começou a andar com as suas próprias pernas, esse nacionalismo, naturalmente, vai ficar muito exacerbado. Avançando um pouquinho mais, para falar da questão da letra, ela foi incorporada, como eu disse, posteriormente, após a proclamação da República, inclusive até houve um concurso, porque eles queriam mudar o hino nacional, né, já que era um hino que estava mais, vamos dizer assim, identificado com o Império. Né? Quando acabou, né, a monarquia, começou a República, havia uma tentativa de renovação, e por isso o concurso. Mas não colou, porque já estava na boca do povo, né, o hino nacional, apesar do hino ter palavras difíceis, que não são do cotidiano, mas, de qualquer forma, é de conhecimento de todos, e não cabe aqui essa análise. Então, olha, gente, como eu estava dizendo para vocês, essa ideia, né, da exaltação da natureza. Por isso que eu citei o grande poeta Gonçalves Dias. Veja nesse verso aqui, olha. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Vocês perceberam que é quase que um Ctrl-V, Ctrl-C lá de um verso do Gonçalves Dias? Lá, o Gonçalves Dias, vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha? Olha, no finalzinho, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, foi incluído aí apenas um detalhezinho, né? No teu seio mais amores, mas é quase que uma literal transcrição lá do poema do Gonçalves Dias, né? De uma parte dele. Continuando, pessoal, análise aí, então, do hino nacional, só para destacar alguns outros versos, que é uma característica, né, do nosso hino. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Depois tem a passagem, né, gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso. Então, só para a gente finalizar, essa característica dessa primeira canção. Aqui, pessoal, só uma curiosidade, eu falei para vocês aí, meio passando, é o objetivo principal da nossa conversa de hoje, mas no concurso, que foi feito, né, realizado na época da República, uma música que foi apresentada e, inclusive, ganhou, só que, como o povo já tinha escolhido, né, já estava no domínio público, vamos dizer assim, como o hino nacional já estava conhecido, essa música acabou, essa letra não foi aceita. É só um trecho, né, porque a parte que a gente conhece mais, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas da tempestade, dá que ouçamos tua voz. E aí, como um prêmio, vamos dizer assim, de consolação, essa música passou a ser a música da República, mas não colou para ser o hino nacional. O tema que eu queria abordar é justamente as canções que exaltam e
há momentos, como eu falei, onde o nacionalismo é mais estimulado. Isso tem muito a ver com determinados governos, principalmente governos ditatoriais. Por quê? Os governos ditatoriais, eles cerceiam a liberdade de expressão. É um regime autoritário, então ele tem que procurar apoio em outras instâncias e vai fazer esse apelo ao nacionalismo. Isso aí é muito antigo, né? Uma estratégia de se manter no poder, de ganhar popularidade. É claro que todos nós somos nacionalistas. Nós estamos aqui falando de música brasileira. Qual a intenção? Valorizar a nossa música, de exaltar as coisas do nosso país. Mas quando esse nacionalismo ele termina nele mesmo, né? Quer dizer, é um discurso vazio, aí é para atender só interesses políticos e geralmente que nós não concordamos, né? Porque a liberdade está no primeiro plano. Um dos momentos em que o nacionalismo ganhou muita força foi durante o Estado Novo, na época do Getúlio Vargas. Eu já fiz 3 programas sobre o Getúlio. Não sei se você assistiu, se não assistiu, eu estou te convidando para assistir aí no meu canal. Tem um sobre a questão da malandragem e do trabalhismo, e aí eu usei o Noel Rosa, Wilson Batista, especialmente para fazer essa discussão. Fiz um sobre a Carmen Miranda, em especial, para falar da política da boa vizinhança. Então fica esse convite para você assistir os demais, cada um eu vou enfatizando um aspecto mais que outro, e no final você tem um conjunto do que foi o governo Vargas, como eu disse, sempre pela trajetória da produção musical. Como eu estava dizendo, então, o Estado Novo foi criado em 1937, né, imposto pelo Getúlio Vargas. Havia toda uma polarização política que eu discuto melhor, como eu disse nesse vídeo anterior, mas para você não precisar esperar chegar lá no vídeo anterior, né, não vou fazer isso com vocês, eu vou dar aqui umas linhas gerais para vocês pegarem o fio da meada. Desde a década de 30, que o mundo vivia uma crise muito profunda, né? Resultado, inclusive, da crise de 29. E houve uma polarização política. Por exemplo, em 33, Hitler chegou ao poder, Mussolini estava no poder na Itália desde 22, ou seja, o chamado nazifascismo. E isso em toda a Europa. Por exemplo, em 39, o Francisco Franco, de orientação fascista, chegou ao poder na Espanha depois de uma sangrenta guerra civil. Enfim, o mundo vivia, como disse, essa realidade de uma polarização política entre a extrema-direita, havia também para o mundo capitalista o fantasma do comunismo, que era a União Soviética, e aí no Brasil, em 1935, houve a chamada intentona comunista, ou seja, um levante comunista para tentar tomar o poder. Era um grupo pequeno, reduzido, com pouca chance de sucesso. Tudo indica que o Getúlio sabia que haveria, mas deixou acontecer justamente para justificar um Estado autoritário. Em 1937, ele instaurou o Estado Novo, que tinha uma orientação também fascista, né? Uma orientação, sempre lembrando, pessoal, não dá para dizer, cada país tem sua realidade, não dá para dizer que era um país fascista, por exemplo, da Alemanha ou da Itália, mas era um regime autoritário, extinguiu os partidos, instituiu a censura, prendeu opositores, então teve esse perfil autoritário. E, como eu estava dizendo no começo, esses governos autoritários, eles vão apelar, né, sempre para esse nacionalismo. Inclusive, eu trouxe essa imagem para reforçar o que eu estou dizendo, né? Então, vocês estão vendo aí a imagem do Getúlio, sempre em destaque, e as crianças todas, cada uma com a bandeirinha do Brasil. Então, como eu disse, esse apelo, porque é óbvio, pessoal, que ninguém vai ser contra a pátria. Então, por isso que eu falo que é um discurso simples e que pega, né? Quer dizer, a ideia de que a oposição está contra o Brasil,
Isso é muito discutível, não é? Não é porque a oposição ao Getúlio que está se opondo ao Brasil. Mas esses ditadores gostam de falar em nome do país, como se eles fossem eles sim os nacionalistas, os outros não são, não é? Então, o Getúlio Vargas fez como um apelo bastante sistemático do nacionalismo, nas suas aparições, nos seus eventos, que era um traço da extrema-direita. Só que, no caso, né, que nós estamos discutindo aqui, por isso que eu falei para vocês que no vídeo eu abordei a Carmen Miranda, isso também vai ficar bastante claro, vai lá e dá uma olhadinha, mas, repito aqui, não vou deixar você desamparado aí nesse sentido, vou dar aqui umas linhas gerais para você não se perder. Nós, por uma série de razões geopolíticas, históricas, temos uma relação muito próxima com os Estados Unidos. E eu acho que você sabe disso, os Estados Unidos entrou na guerra contra a Alemanha nazista, contra a Itália fascista. E aí criou uma situação muito paradoxal para o Vargas, né? Como ter um governo de orientação fascista e se aliar, no caso dos Estados Unidos, como foi o caso, entrar na guerra, inclusive, contra esses países. Isso vai gerar uma série de problemas para o Vargas. Mas para a gente não fugir do assunto fundamental, eu queria comentar com vocês que nesse namoro, né, quer dizer, os Estados Unidos tentando atrair o Brasil para a área de influência dos Estados Unidos e afastá-lo da orientação alemã, houve toda uma produção da Disney, e aí nós vamos ter uma série de filmes que, inclusive, foram estrelados pela Aurora Miranda, que era a irmã da Carmen Miranda, e essa aproximação, então, da Disney, ou leia-se, aproximação com os Estados Unidos, gerou uma série de produções de filmes, e o destaque, já que nós estamos falando aqui de música, principalmente, foram as trilhas sonoras de Ari Barroso. Então, aqui nós entramos para valer na questão da música de exaltação. Tanto é que o samba desse período é chamado de samba exaltação, literalmente. É a ideia de exaltar as qualidades do Brasil. Vamos avançar só mais um pouquinho aqui. Eu coloquei algumas imagens só para a gente ilustrar isso que eu falei sobre o DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Aqui é uma foto muito famosa, um comício, né, do Getúlio Vargas, no Dia do Trabalho. Você pode ver aí que tem uns operários levando a imagem do Getúlio Vargas, certo? A ideia desse líder carismático, como eu disse, que é uma característica do fascismo, as estudantes, né, empunhando as bandeiras do Brasil, e repare que, no fundo, é um estádio de futebol. Era o estádio do Vasco da Gama, São Januário, onde o Vargas costumava fazer os seus discursos. Por isso que no vídeo, como eu disse para vocês, do Wilson Batista e do Noel Rosa, existe um samba do Wilson Batista que faz referência, né, literalmente, ao estádio do Vasco da Gama, que a música chama-se Bonde de São Januário, e diz a letra, né, o bonde de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Aí a população, como sempre, né, brasileira, bem-humorada, falava, o bonde de São Januário leva mais um sócio-otário, né, e aí emendava, só eu não vou trabalhar. Mas aí, como eu disse, é um assunto específico lá do Wilson Batista. Não vamos invadir a praia, né, da canção anterior. Aqui, pessoal, para ilustrar o cartaz, foi criado o personagem Zé Carioca, também comenta um pouquinho melhor, né, com um pouco mais de detalhes no vídeo da Carmen Miranda. É um personagem brasileiro, você identifica até pelas cores, né, verde e amarela. Ele recebe o Pato Donald e faz uma viagem pelo Brasil. Ele vai apresentando, né, vai à Bahia, depois vai ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, aqueles grandes símbolos do Brasil, né? Por isso que eu falo do nacionalismo. E o Ari Barroso compôs uma música que diz: Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos, Brasil.
Samba que dá bamboleio, que faz girar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador. E a música segue fazendo várias referências às qualidades, por isso insisto, né, nas qualidades naturais do Brasil. Pessoal, agora vamos avançar mais um pouquinho, vamos dar um pulinho aqui, vamos lá para outro período ditatorial, já que, como eu disse para vocês, são nesses períodos onde esse apelo ao nacionalismo é utilizado de forma política. Em 1964 aconteceu o golpe militar no Brasil e, mais uma vez, era a ideia, né, que estavam salvando o Brasil de cair na mão dos comunistas. Então, você vê que essa história se repete no Brasil aí muitas vezes, né, infelizmente. E nos dois casos, né, tanto lá no Estado Novo quanto em 64, isso não era verdade, né? Quer dizer, o governo que, por exemplo, eles derrubaram, no caso, o João Goulart, era um governo, pessoal, João Goulart é um grande proprietário de terras no Rio Grande do Sul, já tinha sido, inclusive, vice-presidente do Juscelino Kubitschek, já tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio, e você não via em nenhum momento, né, nos momentos em que ele esteve no poder, mesmo que não sendo o principal chefe, não se via nenhuma orientação socialista, que havia um conservadorismo, né, talvez até hoje, infelizmente, uns governos que têm propostas de projetos sociais, né, de amenizar as desigualdades sociais, são acusados de socialista, e não é bem assim. Se você conhece um pouquinho de história, você sabe que, só para dar um exemplo aqui ilustrativo, a social-democracia, que vigorou na Europa durante muito tempo, inclusive, né, nós temos um partido no Brasil com esse nome, Partido da Social-Democracia Brasileira. Aqui não vamos entrar no mérito, né, se corresponde à verdadeira social-democracia, mas no seu exemplo clássico, a social-democracia, leia o nome, como eu sempre falo, pessoal, os nomes são autoexplicativos em muitos momentos. Social-democracia, nesses governos há uma pretensão amparar aquelas camadas menos favorecidas. Daí a expressão social, essa preocupação com o social, e democrata, ou seja, para justamente se diferenciar de uma proposta de uma esquerda radical. Aí, sim, um socialismo de fato, né? Então, para se diferenciar dos socialistas, eles adotaram esse nome, social-democrata. Quer dizer, temos uma preocupação com o social, projetos sociais, mas vamos manter a democracia burguesa, a democracia representativa. Então, é mais ou menos isso aí. Nós precisaríamos de uma aula específica sobre o assunto, mas aí, como eu disse, é uma aula específica de história, né? Que nós estamos usando só de suporte para entender melhor o contexto histórico e por que esses regimes se instauraram, e, ao se instaurar, estimularam esse discurso nacionalista, e esse nacionalismo ufanista resultou em algumas produções. Aqui nós não queremos entrar no mérito, se foram de qualidade ou não. Estamos, como disse, contextualizando a produção artística e, né, percebendo como que esses momentos históricos inspiraram os seus criadores. Em 64 é instaurada a ditadura, ela vai vigorar até 81. Vamos focar no que nós temos como um projeto. Em 68, aconteceu o famoso, né, a famosa edição do AI-5, o Ato Institucional número 5, que acentuou essa ditadura. E aí, olha que interessante que aconteceu. O Império Serrano fez um carnaval que recuperou a música Aquarela do Brasil. O autor, Silas de Oliveira, intencionalmente vai batizá-la de Aquarela Brasileira. Então, veja,
A obra do Ari Barroso, lá em 39, era Aquarela do Brasil, aqui, depois de 64, Aquarela Brasileira. É uma retomada da mesma ideia, do mesmo tema. Então, ele vai descrevendo, né, desde o Amazonas, vai percorrendo vários estados, e na Bahia, e eu peguei bem o finalzinho, só para ilustrar aqui, que diz assim: Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil, emolduram, aquarelam o meu Brasil. Então, mais uma vez, essa exaltação da natureza, a exaltação das qualidades, né, naturais do Brasil. Essa música ficou muito conhecida pela versão do Martinho da Vila. Então, nos anos 70, ele colocou em um dos seus LPs e também fez muito sucesso na época. Seria mais ou menos assim: temos as nossas mazelas, mas olha que esplendor, não é? Como o Brasil é bonito. Então, quando é usado nesse sentido, desvia a atenção dos verdadeiros problemas do país. E durante, então, logo depois, né, da edição se a gente for pensar historicamente falando, o AI-5 foi em dezembro de 68, e em 70, ou seja, 2 anos depois, o Brasil se consagra tricampeão do mundo. Então, mais uma vez, esse nacionalismo é exaltado, né? Nós somos campeões do mundo. Aí você vê o Médici com a taça e recebendo, né, os jogadores do Brasil, e é óbvio que o nacionalismo, mais uma vez, aí vai ganhar bastante força. Olha essa canção, gente. Essa música foi composta por Dom e Ravel. Era uma dupla que fez muito sucesso na época, e a gente aqui sempre, né, quando fala do período militar, tem outros programas também, estou te convidando aí para se inscrever no meu canal, que aí você, se tiver curiosidade, você vai atrás, você vai achar. Durante a ditadura, é muito enfático as canções de oposição ao regime, não é? Chico Buarque, Geraldo Vandré, os tropicalistas também, o Caetano, o Gil, inclusive foram presos, exilados. E aqui nós vamos ver uma canção que vai exaltar o Brasil e, por tabela, o regime. Como eu disse, já que se procura, as ditaduras procuram identificar os seus interesses com os interesses do Brasil. Então, se você é contra eles, você está contra o Brasil. E olha, vamos voltar lá à letra, então, para amarrar bem aqui nossa discussão. Ó, o céu do meu Brasil tem mais estrelas, o sol do meu país mais esplendor. A mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar amor. Eu te amo, meu Brasil, meu coração é verde, amarelo, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, ninguém segura a juventude do Brasil. Eu sempre recomendo aqui que vocês ouçam as canções, porque muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, letra e música, existem aspectos, né, muito interessantes para se discutir. E aí não fugiu a regra. Logo no início, os Incríveis foi o grupo que gravou essa música, há um rufar de tambores, é como se você estivesse, né, quase que dentro de um quartel. Então, lembre-se, era ditadura militar, né, o governo do Médici. E aí há um rufar de tambores, e aí logo na sequência começa a música. Voltando aqui, pessoal, vamos para a gente continuar a nossa discussão aí, né, dessas canções que enaltecem o Brasil. E aí nós vimos um caso ali, gente, de uma clara intenção, né, dos autores, talvez, de tirar uma vantagem ali, né, de tirar uma casquinha. É difícil, pessoal, a gente também, é óbvio que é necessário se debruçar sobre uma bibliografia mais profunda, quando a gente vai fazer alguma crítica. Às vezes é intencional, às vezes não. É difícil saber isso, porque às vezes, como eu disse, é na empolgação, né? A mesma coisa cabe para o Barroso. Ninguém vai falar, olha, não, ele estava fazendo canções para exaltar o Brasil e, ao fazer isso, estava apoiando a ditadura do Vargas. Não é o caso, né? Como eu disse, pode até ser, né? Mas não é por uma canção que você vai avaliar
qual é a intenção do autor. Isso é muito difícil, porque como nós estamos justamente falando disso, né? Quer dizer, como que o contexto influencia a produção. E o criador, ele pode estar, vamos dizer assim, ingenuamente, né? É aí que eu falo, é difícil avaliar isso, até que ponto é uma ingenuidade, até que ponto é uma intenção de realmente apoiar aqueles regimes. Isso, como eu disse, precisa de ver mais canções, precisa se debruçar mais sobre as outras posturas, né, desses cantores, desses compositores, para fazer uma afirmação assim. Então, aqui, pelo menos nesse primeiro momento, que é uma passagem assim mais, vamos dizer, mais light sobre o tema, eu não vou querer entrar no mérito aqui dessa questão, tá? Por isso que eu trouxe essa canção. Olha, por exemplo, o Jorge Ben, que hoje é o Jorge Benjor, ele compôs essa música, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro tem carnaval, tem carnaval. Olha, mais uma vez essa ideia, né, de bonito por natureza, que é o tema que nós estamos falando. Segundo o próprio autor, foi uma sugestão do Wilson Simonal, que também um dia nós vamos abordar aqui numa conversa nossa, um cantor que merece aí uma análise, inclusive, até coincidentemente, vem ao encontro do que eu estava falando agora há pouco, né? Mas, enfim, então o Wilson Simonal fez uma sugestão para ele, olha, se você não lesse integralmente Moro num País Tropical, mas que cantasse por sílabas, e aí ele aceitou e deu um sabor todo especial à canção, porque aí ficou assim, ó, vamos voltar lá. Então ele canta primeiro, certo? Literalmente, como está escrito, depois ele vai cantando mó, num patropi, né? Então ele deu esse sal na música, e o Wilson Simonal, nesse sentido, era genial. Ele melhorou a canção, né, do Jorge Benjor. Pessoal, eu seleciono aqui um tema para a gente discutir, né? E é óbvio que sempre fica difícil de esgotar o assunto. Há uma riqueza muito grande, né? Tanto histórica quanto das canções, e a gente não consegue esgotar o tema. Então fica sempre assim um gostinho, né? Eu pelo menos sinto assim, não sei se você também, de querer mais, né? De fazer outro programa sobre o mesmo tema, com outros cantores, outras situações, para a gente esgotar o tema, né? Quer dizer, não sei se isso é possível, né? Mas que a gente aprofunde, a gente amplie. Por isso que eu te convido sempre a também participar com comentários. Eu procuro sempre fontes confiáveis, né? Pesquisadores que têm assim uma ampla já carreira acadêmica, curiosidades, se você souber também, traz aí para a gente, porque vocês também são inspiradores. Quando vocês fazem algum comentário, a gente, às vezes, é a partir daquele comentário que nós vamos atrás, criamos outros programas, ou se não, se for simplesmente um apreciador, né, das nossas conversas aqui e deseja que eu fale aqui de um cantor em especial ou de um movimento artístico, manda aí nos comentários uma sugestão que, na medida do possível, nós vamos atender aí vocês, né? A ideia é aqui trocar sempre. Ninguém aqui quer ser dono da verdade e, como eu disse, procuro sempre me informar em fontes confiáveis, aqueles autores que já estão consagrados na literatura, tanto da história quanto da música brasileira, mas sempre é possível melhorar, é isso que eu quero dizer. Pessoal, se você chegou até aqui, você com certeza aí gostou do tema, então você deixa um like, ajuda a gente a manter esse canal, compartilha com amigos, então eu conto aí com a sua colaboração. E eu aguardo vocês nos próximos programas. Então é isso, um forte abraço, rapazes, garotos, garotas,
e todos os interessados, tanto em história quanto na música brasileira. Eu te espero aí nos próximos programas. Eu estou diariamente nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, mesmo que seja, às vezes, pessoal, para um recadinho aí de 2, 3 minutos. Às vezes, um pouquinho mais longo, como foi hoje. Estou vendo por aqui, acho que deu uns 30, 40 minutos. Papo um pouco mais, né, longo. Mas é isso, eu estou diariamente aí. Então, se você se inscrever, não esqueça também de acionar o sininho, porque aí vai te avisar que tem coisa nova. Então é isso, pessoal. Forte abraço aí e até a próxima.